Então, boa tarde a todos. O meu nome é Vera Queiro. Estamos numa sessão de apoio a candidaturas da Ação-Chave 1, o chamado K1, Projetos de Mobilidade de Curto Prazo. O código deste tipo de projetos é KA122 e temos aqui para nos ajudar a Andreia Baltazar, que está a fazer a tradução em linguagem gestual. Temos a colega Manuela Silveira no chat e temos a colega Vera Farinha, porque há duas Veras nesta equipa, no Padlet. Pedimos o favor então a todos que aceitem que esta sessão vai ser gravada, portanto, se não quiserem disponibilizar a imagem, têm que manter a câmara desligada. Depois, caso tenham questões, as questões devem ser colocadas no Padlet. Todos receberam o Padlet, o link para o Padlet. Entretanto, se alguém não recebeu ou ainda não acedeu, ponha no chat, por favor, para as nossas colegas, as minhas colegas, poderem remeter-vos para o link certo e tentar ajudar-vos a chegar lá. Isto é uma sessão de apoio a candidaturas. Portanto, quando nós temos perguntas a fazer especificamente sobre determinadas secções sobre as quais vamos falar, nós tentamos não responder imediatamente, portanto, não levem a mal. Tentamos esperar normalmente até que chegue essa parte e depois de essa parte ser apresentada, então sim, valerá a pena fazer a pergunta ou responder, no nosso caso, se a pergunta já estiver feita. Em relação aqui a como fazer perguntas no Padlet, têm que carregar no mais, não sei se estão a ver aqui no ecrã, o mais, porque, caso contrário, a vossa pergunta vai ser uma resposta a outra que já lá está. Portanto, para iniciarem uma pergunta nova, têm que carregar no mais. Ora bem, isto é uma sessão de apoio de candidaturas e isto não dispensa a leitura do guia e há várias referências às páginas do guia que interessam nesta apresentação. O objetivo aqui é rever conceitos e fazer um apoio mais detalhado às questões do formulário de candidatura. No fundo, pretendemos aqui ajudar a planear e a redigir uma candidatura. No final da sessão, temos a informação sobre a avaliação da sessão, portanto, temos uns QR codes e temos uns links para pedimos o favor de avaliarem a sessão, para nós depois percebermos se efetivamente foi ao encontro do esperado ou se falta alguma coisa. Ainda mais uma questão. Havia um ligeiro lapso no formulário de inscrição que dizia que esta sessão acabava às 4h30. Esta sessão não acaba às 4h30, acaba às 5h15, 5h30. Portanto, só para essa informação ficar clara. Entretanto, o que é que nós vamos tratar? Vamos tratar, numa primeira parte, de noções básicas relevantes para a candidatura, os enquadramentos, o que é um projeto KA122, organizações e participantes deste tipo de projetos, regras e atividades, a abordagem financeira a este projeto e o formulário de candidatura, no sentido da estrutura do formulário de candidatura. Depois, na segunda parte, vamos tentar ajudar-vos a perceber o que é que se pretende ao nível do conteúdo. Em cada item, o que é que se pretende que seja respondido e, no fundo, ajudar-vos a planificar, a planear o projeto com exemplos mais práticos de conceitos relevantes e um mini exercício até antes da pausa. Queríamos também ajudar-vos a perceber que escrever muito pode não ser a melhor opção. É mesmo preciso selecionar a informação importante para esta candidatura e ser o mais concreto possível, porque tudo o que é externo ao que está escrito no formulário de candidatura não será tido em conta pelos avaliadores. Portanto, é mesmo essencial estar tudo no próprio formulário de candidatura. Como já falei há bocadinho, a equipa é constituída pela Manuela e por duas Veras. Uma sou eu, a Vera Queiro, e a Vera Farinha. A chefe de equipa é a Cristina Gaboleiro. Vamos começar aqui por uma pequena introdução, só para
perceberem que a questão aqui do programa Erasmus é o programa europeu que apoia a educação, a formação, a juventude e o desporto. E o Erasmus é, no fundo, um instrumento que operacionaliza as políticas comunitárias nos países. A nossa agência é responsável pela gestão dos setores da educação e formação. Portanto, a nossa agência tem o ensino superior, o ensino e a formação profissional, o ensino escolar e a educação de adultos. Existe uma outra agência, que é a Agência Juventude em Ação, que gera o financiamento e os programas, as ações do programa dirigidas à juventude e ao desporto. Aqui também, este novo programa, de facto, não é uma revolução, é uma evolução do programa anterior. Para quem conhece o programa anterior, para quem não conhece, é uma novidade e, portanto, o que interessa aqui é perceber-se que ele assenta nos eixos da simplificação e da flexibilidade. Isto é, tendo-se avaliado o programa anterior, todos os intervenientes neste programa consideraram que era preciso simplificar e flexibilizar de modo a que o maior número possível de entidades, organizações, escolas possam participar neste programa sem ter uma carga administrativa e burocrática muito grande, embora haja sempre uma parte, isso é inevitável. Portanto, há uma simplificação em termos de orientações, de formulários, de terminologia, mecanismos de financiamento muito fáceis. Portanto, isto vai evitar o entrave à participação e vai tentar que o programa seja verdadeiramente inclusivo, não deixar ninguém para trás. O programa tem 3 ações-chave. A ação-chave 1, K1, K2 e K3. A ação-chave K1 é da mobilidade, é onde nós estamos agora, é sobre a qual nós vamos falar, e tem também as parcerias para a cooperação, que é a ação-chave 2, que se foca na cooperação e na criação de parcerias também de pequena dimensão. Portanto, no caso, só para terminar aqui a questão do K3, o K3 é uma ação centralizada, chama-se centralizada porque as candidaturas são dirigidas diretamente a Bruxelas e tem a ver com o desenvolvimento de políticas educativas e formativas e, portanto, nós não vamos sequer abordá-la. Relativamente aqui à questão da simplificação do programa e a acessibilidade a todos, gostava só de chamar a atenção que dentro da mobilidade e dentro da cooperação foram criadas algumas ações e algumas possibilidades de participação, exatamente as tais de curto prazo e no caso da cooperação, de pequena cooperação e parcerias de pequena dimensão, que o objetivo é exatamente tentar que toda a gente consiga aceder sem ser uma candidatura muito complicada e muito desenvolvida. Aqui, no caso da mobilidade, temos projetos de mobilidade de curto prazo, que é o nosso foco hoje. Temos também a possibilidade de fazer acreditações individuais ou como coordenadores de consórcio. Acreditação significa um projeto de mobilidade de longo prazo, para um período longo, em que depois de ser aprovado ou acreditado, não é? Se pede apenas financiamento todos os anos e não tem que se redigir uma nova candidatura. Pode-se também alguém querer participar sem fazer uma candidatura, é possível fazê-lo como parceiro de um consórcio de mobilidade, isto é, juntar-se a uma entidade que esteja acreditada, uma autoridade local, um centro de formação de professores, que depois gere o projeto em si e, portanto, vocês só são parceiros deles. Como organização de acolhimento, é também a possibilidade em que não há financiamento direto como organização de acolhimento, mas as pessoas que vocês acolhem do estrangeiro são pessoas que vão trazer o financiamento, elas vêm financiadas. Portanto, vocês o que fazem é acolher e contribuir para a rede de instituições Erasmus. Claro que, ao acolher, quando quiserem ir a algum sítio, têm sempre mais parceiros, mais possibilidades, mais abertura. Portanto, é sempre uma mais-valia. Passando aqui ao formulário, ao prazo de candidatura, para recordar, o formulário de candidatura deve ser submetido até 23 de fevereiro de 2022.
Esta hora é 12 horas de Bruxelas, mas é 11 horas em Portugal continental e na Madeira e 10 horas nos Açores. Por isso, não se esqueçam deste pormenor. Pensem no dia 22 para a submeter, porque é muito cedo, é de manhã, que tem que estar submetida e a partir do momento em que o prazo encerra, não há qualquer possibilidade de voltar a submeter, depois só no ano a seguir. Entretanto, para quem não assistiu à sessão anterior, em que tivemos a explicar um bocadinho das plataformas, só para recordar que vocês podem submeter um formulário de candidatura, mas caso queiram acrescentar alguma coisa até ao prazo, podem reabrir esse formulário de candidatura e submetê-lo novamente. Portanto, corrigir alguma coisa, preencher alguma coisa e submeter novamente. Outra questão que é muito importante é as prioridades Erasmus. Ora bem, o Erasmus quer promover ativamente oportunidades de financiamento, mas são oportunidades de financiamento específicas fornecidas pelo programa, não é? E o objetivo aqui é aumentar a consciencialização entre os seus participantes do que é necessário, de quais são as prioridades, partilhar boas práticas e escolher o desenho apropriado para as suas atividades. Quando nós falamos aqui em prioridades Erasmus, não estamos a tentar cobrir uma parte desta apresentação com informação não relevante. Não, isto é absolutamente relevante para quando vocês estiverem a redigir a candidatura, terem a noção de que os projetos que vão ao encontro destas prioridades e que, portanto, de alguma maneira estão alinhados com estas prioridades, são projetos prioritários que têm mais pontuação e com muito mais probabilidade de serem aprovados. Neste caso aqui, nós temos 4 grandes prioridades deste programa: o ambiente, clima e a sustentabilidade, a inclusão e a diversidade, a transformação digital e a participação na vida democrática. Portanto, entre 2021 e 2027, estas são as prioridades do financiamento dos projetos Erasmus. Esta apresentação vai-vos ser facultada, portanto, eu não vou entrar em pormenor em cada um. Vou apenas reforçar algumas ideias. Começando aqui pela primeira, a inclusão e diversidade, a grande prioridade deste programa. Ele procura promover a igualdade de oportunidades de acesso, a inclusão, a diversidade, a equidade em todas as suas ações e concebe uma estratégia de inclusão e diversidade para chegar a todos os campos do programa e facilitar o financiamento a um leque maior de organizações. Daí termos projetos de curto prazo, projetos mais pequenos, cujo objetivo é facilitar uma entrada rápida e eficiente no mundo do Erasmus e no mundo da cooperação europeia. E neste caso, tenta-se também chegar a um leque maior de organizações e um leque maior de participantes com menos oportunidades. Portanto, os participantes com menos oportunidades são um enfoque aqui deste programa. As organizações e os próprios participantes têm mecanismos e recursos à disposição e a todos os níveis, de modo a que a sua participação seja facilitada, seja mais bem financiada ou com financiamento maior e de modo a que não haja qualquer tipo de obstáculos a essa participação, inclusivamente pessoas com deficiência, pessoas com saúde, os NEET, pessoas, os que não estudam nem trabalham, pessoas que pelas suas diferenças culturais encontrem obstáculos à mobilidade, obstáculos económicos também. Portanto, a todos os níveis, o objetivo aqui é contribuir para a inclusão e diversidade. Portanto, os projetos que vão ao encontro destas prioridades têm objetivos ligados a isto, são projetos prioritários. A questão das práticas ambientalmente sustentáveis e responsáveis tem a ver com promover esses comportamentos e, portanto, todas as atividades de preparação e implementação que vocês vão descrever na vossa candidatura devem ter em conta as possibilidades neste sentido, nomeadamente através do uso do apoio financeiro específico de suporte aos meios sustentáveis de viagem. A integração também destes valores no trabalho diário das instituições, neste caso das escolas, estamos a falar essencialmente em escolas,
e a promoção ativa da mudança das mentalidades e do comportamento em toda a comunidade. Portanto, isto é um dos grandes objetivos deste programa. Temos também a questão da educação digital, não é? O uso, a incorporação do uso de ferramentas digitais e métodos de aprendizagem digitais que complementem a aprendizagem, o ensino-aprendizagem normal, físico, no fundo, e melhorar a cooperação entre as organizações e a qualidade do ensino. Temos também a possibilidade, a questão de desenvolver, promover o desenvolvimento e a aquisição de competências digitais junto dos discentes e dos docentes e, portanto, de todo o pessoal educativo, é também uma mais-valia no âmbito destes projetos. Por fim, a questão da participação na vida democrática é essencial para o programa Erasmus e para o projeto europeu, que se compreendam os benefícios da cidadania ativa, da participação na vida democrática, que tentemos que os nossos jovens recomecem a olhar para a sociedade de outra maneira, que participem ativamente na sociedade, que desenvolvam competências interculturais, o pensamento crítico, a literacia mediática, e, no fundo, também desenvolver e sensibilizar para o contexto da União Europeia os valores comuns da União Europeia, o respeito pelos princípios democráticos, o diálogo intercultural e o legado social, cultural e histórico da Europa. Portanto, isto é uma prioridade abrangente que faz parte também deste programa Erasmus. Resumindo, estas 4 grandes prioridades devem estar sempre presentes quando estão a redigir a candidatura, quando estão em dúvida do tipo de objetivos que vão definir, pensarem naquilo que se pretende no âmbito temático daquilo que pretendem realizar na vossa escola, mas também nas prioridades que estão definidas para este programa. Relativamente à questão dos objetivos da Ação-Chave 1, porquê a importância destas prioridades e destes objetivos? Porque a candidatura tem que demonstrar claramente uma ligação às prioridades políticas e europeias para a educação. Portanto, quando redigem a candidatura, devem focar a questão de pensar se a minha candidatura vai ao encontro dos objetivos desta ação-chave, dos objetivos deste programa e desta ação que foi construída, não é? Para eu participar, a minha escola participar, os meus alunos, os meus professores, a comunidade educativa, o pessoal educativo, tudo. Como é que este projeto vai ao encontro disto que se pretende? Portanto, essencialmente é proporcionar oportunidades de aprendizagem a indivíduos, apoiar a internacionalização das escolas e o desenvolvimento institucional. E são 3 grandes núcleos de objetivos. Um tem a ver com o reforço da dimensão europeia do ensino e da aprendizagem. Portanto, vem diretamente no seguimento daquela prioridade que falámos, da última que falámos na participação democrática ativa e no apoio aqui às redes, tanto de instituições como de profissionais em toda a Europa, um ensino partilhado, cooperado e, no fundo, também tudo isto vai ao encontro do segundo eixo aqui destas finalidades, que é melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem. E é um dever que esta ação tem como objetivo apoiar o desenvolvimento profissional de professores, promover o uso de novas tecnologias, melhorar o ensino das línguas e a diversidade linguística, portanto, aumentar a diversidade linguística e apoiar a partilha e transferência de boas práticas no ensino e ao nível do desenvolvimento escolar. Portanto, quando nós pensamos em objetivos, temos que ter esta finalidade da ação, destas 2, da ação-chave 1 em mente. Temos uma terceira, que está diretamente ligada à iniciativa comunitária do Espaço Europeu de Educação, em que a União Europeia trabalha com os Estados-membros para apoiar o desenvolvimento dos sistemas nacionais de ensino escolar de qualidade e promover a colaboração em questões de interesse comum. Portanto, o incentivo ao multilinguismo, a inclusão, as iniciativas para a promoção do sucesso escolar,
o enfoque nas competências básicas. A Comissão estabeleceu também prioridades para a educação e os cuidados na primeira infância, entre outros. O objetivo principal desta parte aqui, que é ligada ao Espaço Europeu de Educação, é, no fundo, remover os obstáculos à mobilidade internacional. É tentar conseguir que, ao nível escolar, haja uma permeabilidade de mobilidade de professores e alunos e não só, portanto, pessoas ligadas à educação, entre os países, como, por exemplo, existe no ensino superior. Ainda estamos muito longe disso, mas o grande objetivo é, por exemplo, tornar a mobilidade de alunos uma possibilidade realista para qualquer aluno que frequente o ensino escolar. Passando aqui à parte do projeto de mobilidade em si. Desculpem. O projeto de mobilidade é um projeto organizado por entidades ativas no domínio do ensino escolar. E essas entidades, não é? Essas escolas, autoridades locais, centros de formação de professores, portanto, departamentos regionais, tudo. O objetivo é acordarem entre si a realizar atividades de mobilidade transnacional de indivíduos. E, neste caso, os projetos de K1 de curto prazo têm como objetivo ser, no fundo, um ponto de entrada para um primeiro projeto ou, por exemplo, uma participação ocasional de uma entidade que pretenda simplesmente experimentar o que é o Erasmus. E são projetos para a mobilidade de alunos e de pessoal educativo. Portanto, vocês, durante um curto período de tempo, e já vamos ver essa parte, vão dar a oportunidade aos vossos alunos e aos professores e ao pessoal educativo a possibilidade de fazerem mobilidade durante um curto período de tempo. E, neste caso também, pretende-se que, desculpem, vou avançar aqui, pretende-se que os projetos comecem e sejam preparados com alguma antecedência, de modo que as atividades possam iniciar-se a partir de 1 de junho, durante um período de 6 a 18 meses. Isto é, as candidaturas são candidaturas de uma organização a título individual e essa organização, quando nós falamos em organização, já vamos falar de que tipo de organização é que é elegível. Essas organizações fazem um projeto e podem começá-lo a 1 de junho, a 1 de setembro, a 31 de dezembro. Portanto, há 6 meses a data em que podem indicar 6 meses. Desculpem, estou a gaguejar. Esse período todo em que podem candidatar-se e começar o vosso projeto. Depois o projeto tem uma duração entre 6 a 18 meses, dependendo do tipo de mobilidade que vocês querem fazer e do tempo que querem que o projeto dure e vai permitir implementar aquilo que pretendem fazer. Uma instituição, portanto uma escola, pode beneficiar de 3 projetos durante 5 anos. Porque o objetivo é que se experimentarem um projeto ou 2, passem automaticamente para projetos de longo prazo. O número máximo de mobilidades que é permitida nesta tipologia de mobilidades é 30. E há prioridade, lá está, para os tais newcomers. Newcomers são a primeira vez, candidatos pela primeira vez. Portanto, quem nunca experimentou Erasmus tem prioridade ao nível qualitativo e ao nível até financeiro, relativamente aqui aos projetos. Estes projetos têm uma característica muito interessante, que é a sua flexibilidade orçamental. Isto é, o que vocês indicam em candidatura não é necessariamente aquilo que vai ser feito depois, porque não se pretende que 6 meses ou um ano antes saibam exatamente aquilo que vão fazer e como é que vão fazer. Portanto, há uma flexibilidade orçamental em que vocês podem prever um determinado número de atividades e depois essas atividades possam ser transformadas ou mudadas ou alteradas. O objetivo aqui
pensarmos num planeamento para o nosso projeto e depois ir adaptando o projeto à medida que o tempo passa e que as atividades são realizadas. Todos os projetos têm algumas etapas: a etapa do planeamento, a etapa da preparação, da implementação e do acompanhamento ao follow-up. Portanto, nós neste momento estamos aqui a organizar e a começar a etapa do planeamento, e depois, em termos de preparação, temos que pensar que temos que fazer seleção de participantes, estabelecer acordos com entidades de acolhimento, repartir tarefas, etc. e tal. E, portanto, só depois da fase da preparação é que vão começar a implementar o projeto, que é, no fundo, as atividades de mobilidade em si. Posteriormente às atividades de mobilidade, tem que haver, de facto, uma avaliação das atividades, tem que haver resultados, de alguma forma, e esses resultados têm que ser integrados na prática da organização e o reconhecimento formal dos resultados da aprendizagem. Portanto, nós vamos falar destas fases todas. O que interessa neste momento é que quando vocês estão a redigir a candidatura, vão ter que pensar nestas fases todas e vão ter que falar sobre o que é que pretendem fazer nestas fases. Muito rapidamente, isto é algo que está no nosso guia, mas vamos recordar o que é que são as organizações e os participantes elegíveis para esta ação. Portanto, nós temos é um facto que os indivíduos, embora sejam o público-alvo da ação, só podem participar através das organizações. Portanto, as organizações é que se candidatam e estas organizações são as organizações de envio. Portanto, são as organizações candidatas. Depois temos as organizações de apoio, que são entidades que não se podem candidatar e são entidades que podem ajudar a realizar o projeto, mas não podem participar nas atividades chave, nas tarefas essenciais, como, por exemplo, redigir candidaturas, redigir relatórios, fazer a integração dos resultados na escola. Portanto, são entidades que podem dar de alguma forma um apoio. Se elas existirem, que ao nível do ensino escolar é muito raro elas existirem, elas têm que estar claramente identificadas. E depois temos a questão das organizações de acolhimento. São entidades que podem não ser identificadas em candidatura, portanto, elas não são identificadas, mas se quiserem, se já souberem para onde é que estão a pensar ir, podem identificá-las. São as entidades que acolhem os participantes, acordam, proporcionam programas de aprendizagem, etc. e tal. Portanto, são aqueles que depois garantem o certificado de participação. É para onde as pessoas vão. Em termos de entidades estrangeiras que queiram vir para Portugal, elas têm que fazer a candidatura ao seu país. Ora bem, para que é que serve este slide? Para explicar que as candidaturas são chave 1, são candidaturas que não têm parceiros. São candidaturas feitas pela entidade portuguesa, não é? Pela escola portuguesa, e a escola portuguesa recebe financiamento para ir para outro país. Pode ir fazer, por exemplo, um curso de formação. Um professor pode ir fazer um curso ao estrangeiro. O organizador de curso é a organização de acolhimento. Um grupo de alunos vai ao estrangeiro fazer uma mobilidade. A escola com quem ele vai trabalhar e que vai acolhê-lo é a organização de acolhimento. Mas não existem intercâmbios, não há reciprocidade. Seguidamente, temos a questão de quais são as entidades que se podem candidatar. E neste caso temos estabelecimentos escolares com oferta de educação pré-escolar, entre o pré-escolar e o ensino básico e secundário, e temos autoridades públicas locais e regionais, órgãos de coordenação e outras organizações ativas no setor do ensino escolar. Temos aqui um link direto nesta apresentação que vos vai ser facultada para a informação sobre as entidades que são elegíveis. E esta informação está dividida em programas e atividades educativas elegíveis e exemplos de organizações. Portanto, podem consultar aqui se vocês têm o programa que é necessário e se a organização em si é elegível. Também temos a possibilidade de autoridades públicas
locais e regionais. Portanto, neste caso, esta segunda parte também tem a sua função no sistema educativo e os exemplos de entidades que são elegíveis. Como este documento pode ser consultado, nós não vamos aqui falar sobre ele diretamente. Queríamos só chamar a atenção para o facto de as entidades relacionadas com as organizações relacionadas com os cursos artísticos especializados de ensino básico são todas elegíveis aqui no ensino escolar. No entanto, os cursos artísticos especializados de nível secundário na área da música fazem parte do ensino escolar, mas na área da dança já fazem parte do ensino e formação profissional. Portanto, isto é importante porque não se podem candidatar a um projeto do ensino escolar e levar alunos ou formandos do ensino e formação profissional se tiverem, por exemplo, os dois setores numa mesma organização. Por exemplo, outras atividades que podem, outras entidades que podem participar são as promotoras de atividades de enriquecimento curricular, por exemplo, centros de formação de professores, associações de professores e dirigentes educativos, sindicatos. Há uma série de possibilidades. Relativamente aqui há uma questão que tem a ver com os critérios de seleção. Na parte C do Guia Erasmus, explica-vos o que é a capacidade operacional. O objetivo aqui é apenas sabermos se as escolas, as entidades, as escolas naturalmente não temos problema, não há problema, mas se de facto têm a capacidade operacional para executar projetos. Por exemplo, uma entidade que seja gerida por uma única pessoa e que não tenha funcionários, não tem os recursos necessários, por exemplo, para executar com êxito os projetos, portanto, não tem capacidade operacional. Isto é só um exemplo. Ao nível da capacidade financeira, nós vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente. É importante que haja fontes de financiamento estáveis e suficientes para manter as atividades regulares ao mesmo tempo que executam o projeto Erasmus. Isto aplica-se essencialmente às entidades privadas. Temos a questão dos critérios de exclusão, que para além dos critérios habituais, descritos na tal parte C do guia, há que ter em particular atenção ao facto de que as candidaturas têm que ser feitas pelas entidades. As candidaturas são feitas com base numa análise de necessidades interna e com objetivos que pretendem colmatar essas necessidades. E, portanto, a autoria e conteúdo original do projeto é essencial. Se a Agência Nacional detectar que tenha havido algum pagamento ou recurso a uma entidade externa em sede de candidatura ou durante visitas de monitorização, esta cláusula vai permitir tomar medidas de cancelamento do projeto. Portanto, as organizações de acolhimento são as estrangeiras e as organizações candidatas são as portuguesas. Tendo isto em mente, para onde é que as organizações portuguesas podem ir fazer mobilidade? Para os 27 Estados-membros da União Europeia e para os países do programa fora da União Europeia. Islândia, Liechtenstein, Noruega, República da Macedónia do Norte, Sérvia e Turquia. Recordamos que o Reino Unido já não é elegível, já não faz parte do programa e, portanto, não é possível fazer mobilidade para o Reino Unido. Onde é que vocês poderão encontrar parceiros? Isto é só um slide informativo que vos dá aqui a possibilidade de virem aqui aos links diretamente. Nós temos uma plataforma que é o School Education Gateway, que é uma plataforma dedicada à educação e formação, que tem publicações, artigos sobre educação, recursos educativos, seminários, webinars, cursos online grátis, alguns até com certificação para professores portugueses, mas mais importante para esta candidatura, tem um catálogo de cursos estruturados, de variedíssimas temáticas e ofertas de organizações de acolhimento. Isto significa que, depois de serem aprovados, ou antes, se quiserem dar uma vista de olhos e prepararem ou planearem melhor a vossa candidatura, podem vir aqui a esta plataforma tentar procurar cursos na área. A vantagem, isto é essencialmente para pessoal educativo, não é? É formação para pessoal educativo. A vantagem aqui também é terem programas de cursos com objetivos já, resultados esperados, temáticas.
portanto, facilita um bocadinho perceber a que nível é que se pode trabalhar na parte da formação de pessoal educativo. O eTwinning é uma plataforma, uma comunidade virtual que a maior parte das pessoas já conhece, onde se pode criar salas de aulas virtuais. O eTwinning faz parte do Erasmus+, e permite aos professores debaterem, trocarem opiniões com colegas, envolverem-se em oportunidades de desenvolvimento profissional, e também é um ambiente ideal para encontrar entidades de acolhimento ou parceiros para projetos futuros, portanto, porque podem começar por conhecer as escolas aqui, procurar trabalhar com elas e depois essas escolas serem entidades de acolhimento ou vocês próprios serem entidades de acolhimento dessas escolas. A plataforma de resultados Erasmus é uma novidade interessante, onde vocês podem procurar, por exemplo, inspiração sobre projetos, consultar projetos e procurar até escolas acreditadas, que são escolas que já têm financiamento para mobilidade à partida e que estarão mais dispostas a acolher-vos, porque já têm também financiamento para vir a outros países. Atividades de cooperação transnacional são eventos que dão apoio também aos participantes para encontrar parceiros. Eu vou deixar-vos aqui esta informação em slide, depois se quiserem consultar, está aqui o link para a nossa página. Relativamente a quem pode fazer as mobilidades, isto é, a organização, a escola, eu vou falar em escolas, embora já saibam que não sejam só as escolas que se podem candidatar, mas o grande bolo de candidaturas é de escolas. Portanto, as escolas candidatam-se para fazer mobilidade do seu pessoal educativo e dos seus discentes. Portanto, quem é que pode, ao nível dos discentes, são os alunos, naturalmente, que podem fazer mobilidade, e ao nível do pessoal educativo, professores, educadores de infância, outro tipo de pessoal educativo, bibliotecários, psicólogos, assistentes, voluntários também, desde que haja um contrato de voluntariado, podem participar, diretores, presidentes, coordenadores, outro tipo de pessoal com responsabilidade no ensino escolar, portanto, organizações que não são escolas, podem enviar consultores, técnicos de gabinetes de educação, gestores educativos, formadores de professores, portanto, todos são elegíveis. Vamos apenas reforçar que, destes participantes, há uma prioridade clara em enviar participantes com menos oportunidade, isto é, dar-lhes a oportunidade, finalmente, de participar com qualidade em projetos de mobilidade e de fazerem eles próprios mobilidade. E quem são essas pessoas? São pessoas que, por motivos económicos, sociais, culturais, geográficos ou de saúde, devido à origem migrante, por motivos relativos à deficiência ou dificuldades educativas, ou outros, que podem dar origem a práticas discriminatórias, estas são as pessoas, esta é a definição de pessoas com menos oportunidades. E, portanto, estas pessoas são claramente prioritárias nos nossos projetos, e os projetos que tentam envolvê-las são os projetos que têm prioridade neste programa. Em termos de atividades, o que é que vocês podem fazer? Ora bem, temos atividades de mobilidade elegíveis, que podem ser, além de mobilidade física, todas estas atividades podem ser combinadas com atividades virtuais. Nós vamos falar de mobilidade de pessoal educativo, vamos falar de mobilidade de alunos e de outras atividades financiadas que também implicam mobilidade. Todas as durações mínimas e máximas que vamos referir a partir de agora aplicam-se apenas à componente física. Portanto, ao nível do pessoal educativo, temos atividades de job shadowing, que são, no fundo, passar um período de tempo numa organização de acolhimento noutro país, com o objetivo de conhecer as práticas, novas ideias, observar e interagir com os colegas no seu local de trabalho, no seu trabalho cotidiano. É também possível fazer missões de ensino ou formação, lecionar numa escola estrangeira ou dar formação numa escola estrangeira, sendo que a aprendizagem aqui é feita executando as suas próprias tarefas de ensino ou formação e partilhando, debatendo com os pares durante a estadia.
Há também a possibilidade de o pessoal educativo fazer cursos estruturados ou atividades de desenvolvimento profissional. Não esquecer que isto é um programa comunitário, é um programa que implica sempre ir para o estrangeiro fazer este tipo de atividades, e quando se diz ir para o estrangeiro fazer, significa trabalhar com outras pessoas. Portanto, no mínimo, tem que haver sempre 2 países envolvidos, um nosso e outro. Não pode ir um grupo de portugueses trabalhar com portugueses noutra entidade estrangeira. Ora bem, não se incluem também aqui nos cursos estruturados e desenvolvimento profissional atividades totalmente passivas, como feiras, palestras, conferências em massa. Portanto, há critérios de qualidade mínimos e, se quiserem consultá-los, no tal catálogo que eu falei há bocadinho, disponível no School Education Gateway, nós temos as normas de qualidade para os cursos e que foram concebidos exatamente para vos orientar quando escolhem os prestadores dos cursos. Vamos passar agora para a mobilidade de alunos. A mobilidade de alunos deve realizar-se numa escola de acolhimento. Portanto, o objetivo aqui é mandar os alunos para uma outra escola, para trabalharem, estudarem, aprenderem numa outra escola. Temos a mobilidade de alunos de grupo, em que professores ou outros profissionais indicados pela escola devem acompanhar os alunos ao longo de toda a duração da atividade. No fundo, é o que nós sempre chamámos de intercâmbios. Só que, eu recordo, não há reciprocidade. Portanto, o facto de vocês irem não quer dizer que eles venham para Portugal. Eles podem vir se quiserem, mas têm que se candidatar à sua agência nacional. Neste caso, temos também a possibilidade de mobilidade individual de curta ou longa duração de alunos. Isto é, cada aluno pode ir fazer um período de estudos numa outra escola, não é? Para o qual deve ser definido um programa de aprendizagem individual, e os alunos podem passar esse tal período no estrangeiro ou realizar o estágio numa organização relevante no estrangeiro. E, portanto, neste caso, estamos a falar de mobilidade de curta duração. Na mobilidade a longa duração, acrescenta-se a estas características que os participantes têm uma formação obrigatória antes da partida e haverá um apoio financeiro reforçado para uma preparação linguística mais extensiva, mais exaustiva, para os alunos estarem mais bem preparados para irem passar um período de longa duração no estrangeiro. Aqui, desculpem, temos outro tipo de atividades também, tipos especiais de atividades. O objetivo destas atividades não é criar intercâmbios bidirecionais, repito, mas sim acolher pessoas que ajudem a desenvolver e a internacionalizar a organização, a vossa escola, por exemplo. Portanto, no fundo, contribuir para a constituição de redes Erasmus. Vocês podem convidar aqui perigos estrangeiros para, portanto, formadores, professores, especialistas, profissionais qualificados, para ajudarem a melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem na vossa escola, e, portanto, são vocês que financiam estas mobilidades e convidam-nos para virem dar formação à escola. Em terceiro lugar aqui, vou passar aqui para esta parte mais específica, podem também acolher professores ou educadores em formação inicial ou estágio e dar-lhes um estágio, às vezes formal, outras vezes menos formal, pedagógico e até cultural, no fundo, cultural e linguístico, e eles vêm financiados das suas universidades ou escolas superiores estrangeiras para passarem entre 10 dias e um ano aqui em Portugal numa escola a trabalhar. E o apoio, vocês recebem algum apoio também, podem se candidatar para receber algum apoio para organizar esta mobilidade, não é um valor muito grande, mas podem fazê-lo. Mas quem vai financiar a deslocação e o apoio e a subsistência do indivíduo, portanto, do professor ou educador em formação inicial,
é a instituição de ensino superior que o vai enviar. Temos, por fim, também a possibilidade de fazer visitas preparatórias, que não constituem uma atividade autónoma em si. É um mecanismo de apoio à mobilidade pessoal e alunos, isto é, tem que haver uma fundamentação clara para poderem fazer visitas preparatórias, como, por exemplo, começar a trabalhar com uma nova escola e quererem enviar para lá alunos ou professores, essencialmente alunos, e nesse caso é importante prepararem os programas educativos, o que é que conhecerem a escola em si para perceberem se vale a pena ou não mandar alunos e professores para lá, preparar mobilidades de pessoas com menos oportunidades, mas essencialmente de longa duração, mobilidades de longa duração de alunos é uma uns grandes objetivos destas visitas preparatórias. Em termos da abordagem ao financiamento, queria-vos apenas explicar que mais à frente, aliás, no final desta sessão, nós vamos falar sobre o financiamento em si, não é? Porque é o menos importante destas candidaturas, porque vou-vos explicar aqui que o financiamento é pedido assim: número de participantes em mobilidades mistas, duração das atividades, número de participantes em geral para uma determinada atividade, número de participantes com menos oportunidades, número de participantes que irão recorrer a viagens ecológicas. Portanto, tipologia da atividade. O que se vai pedir no formulário de candidatura não é dinheiro, vai-se pedir atividades, dias. E, neste caso, nós chegamos aqui a uma fase em que não precisamos de saber exatamente quanto é cada atividade, porque isso será numa segunda fase, será quando for o financiamento dado aos participantes, isto é, já durante a implementação do projeto. Quero só referir aqui, reforçar a questão das viagens ecológicas, que é sempre uma pergunta que toda a gente faz: o que é uma viagem ecológica? Isto vem no sentido da prioridade definida para a sustentabilidade, não é? A prioridade do programa Erasmus, em que se a viagem for feita através de meios de transporte sustentáveis, em que a maior parte do trajeto é feito em meios de transporte de baixas emissões, como o autocarro, por exemplo, o comboio ou automóvel partilhado, são viagens que não só têm mais dias de viagem financiados, como também têm um valor superior de financiamento da própria viagem. Portanto, isto só para vos dar uma ideia do ênfase e do incentivo que se está a dar à questão da sustentabilidade. Como é que se fala aqui em tipos de financiamento? Como é que se pede financiamento? O financiamento, a abordagem ao financiamento é por custos unitários. Independentemente da definição que temos aqui do que é um custo unitário, o que nos interessa aqui é que, traduzindo, nós pedimos uma pessoa para um determinado país, X número de dias, e automaticamente aparece o valor que é atribuído a isso. Nós pedimos a frequência de um curso durante um determinado número de dias, e automaticamente aparece-nos o financiamento atribuído para isso. Isto em sede de candidatura. Nós temos uma pessoa que quer ir para um determinado país, e, portanto, ou para um grupo de países, mas neste caso, como estamos a falar de viagem para um determinado país, e há uma banda de distância entre Portugal, ou a localidade dessa pessoa, e esse país, e é com base nisso que o formulário calcula automaticamente o valor atribuído. Portanto, isto para vos explicar a simplicidade deste pedido de financiamento, que está muito bem descrito no guia, e sobre o qual falaremos no fim, mas é só mesmo para quem estiver muito interessado em ter uma abordagem assim rápida a isso. Temos também uma possibilidade de pedir financiamento através de custos reais, isto é, em que a diferença entre custos unitários e custos reais é que custos unitários é dado um determinado valor a um dia num determinado país, e é esse valor que é dado independentemente do custo real dessa mobilidade ou desse dia. Não interessa, não há aqui recibos, não se pede recibos, não se pede comprovativos, não se pede, se a pessoa gastar mais do que lhe é atribuído
o problema é da pessoa. Se a pessoa gastar menos, pode ficar com o valor que sobra para fazer outras coisas. Portanto, é uma questão de financiamento não contabilístico. Há a possibilidade, a questão dos custos reais são despesas que são de facto elegíveis no âmbito do Erasmus, não é? Portanto, no projeto são elegíveis, mas são elegíveis com base no seu custo efetivo. E são estas pouquíssimas despesas que, relativamente ao apoio direto a um participante para despesas de inclusão, por exemplo, o apoio à viagem com uma cadeira de rodas, que implica mais despesas, por exemplo, a necessidade de ter um acompanhante financiado para essa mobilidade dessa pessoa, isso são despesas que de facto são elegíveis no seu custo real, no seu recibo. E também a parte dos custos excepcionais, que é viagens excepcionalmente caras. No final vamos falar sobre este tipo de viagens e também para entidades privadas, se for necessário pedirem uma garantia bancária para poderem participar no Erasmus, em determinadas situações, isso é elegível. Portanto, o que nós queremos aqui que vocês vejam é a questão das rúbricas de financiamento que estão previstas. Há um apoio à viagem do participante, há um apoio individual, uma rúbrica que se chama apoio individual, que se refere à alimentação, ao alojamento e aos transportes locais durante a mobilidade. Há uma rúbrica que é as propinas de cursos, portanto, quando o pessoal educativo vai fazer cursos, há uma rúbrica que cobre as propinas do curso. Há uma rúbrica que vos vai ajudar a organizar o projeto. Quem está, a entidade de envio, não é? A escola vai organizar o projeto e precisa de financiamento até para cobrir outras rúbricas, não seja suficiente o dinheiro para a viagem e vão buscar aí, por exemplo. Portanto, no fundo é para organizar o projeto. Há o apoio à inclusão, há o apoio através das visitas preparatórias, que eu já falei, há preparação linguística, há possibilidade, reforço que a questão da preparação linguística é só para mobilidades de média e longa duração de alunos. Temos os custos excepcionais para as viagens bastante caras e temos as tais questões das garantias financeiras. Portanto, quando nós falamos aqui quando nós falamos em rúbricas de financiamento, estamos a falar disto, essencialmente. E é através destas rúbricas que todas as atividades do projeto são financiadas. Como é que é feito o pedido de financiamento? Só para vos mostrar, isto é uma tabela, portanto, é uma tabela em que vocês dizem o país de destino, o número de participantes, a duração, se há acompanhantes, se não há, e os dias dos acompanhantes. E é isto que vocês têm que fazer em termos de preenchimento. Depois, a seguir, há para cada rúbrica, por exemplo, eu preenchi já aqui algumas rúbricas e aparece no final o resumo de cada rúbrica, o que é que financiamento é atribuído a cada uma destas rúbricas. Muito importante também, e isto vem ao encontro de algumas dúvidas que as pessoas costumam ter, o que vocês dizem em candidatura não é obrigatório realizar durante o projeto. Se vocês têm previsto uma mobilidade à Itália de um grupo de alunos, mas a escola italiana chega à altura e não quer acolher, vocês podem escolher outro país para fazer a mobilidade. Portanto, estes são projetos muito flexíveis a nível financeiro, são projetos que permitem passar dinheiro de umas rúbricas para as outras e na perspectiva da simplificação e da flexibilidade deste novo programa, é uma ação bastante simples de gerir. Lembram-se das prioridades referidas no início? Portanto, isto é uma pergunta retórica, não é? Nós falámos da questão da inclusão, falámos da questão do digital e a questão da sustentabilidade. E, portanto, neste formulário, vocês que vão ter que identificar o que é que pretendem fazer em termos de participantes com menos oportunidades,
se pretendem levar ou não, se pretendem recorrer à mobilidade mista e se pretendem usar os meios sustentáveis de transporte, as tais viagens ecológicas. Portanto, isto só para vos dizer que, para vos dar um exemplo de que as prioridades não são simplesmente um tópico abstrato, é uma coisa que depois vai ser repercutida na própria candidatura. Portanto, o que é um participante, só para terem noção, e, muito importante, para perceberem que, para conseguirem enquadrar as tais 30 pessoas que podem fazer mobilidade num projeto destes. Uma mobilidade é uma mobilidade que pode ser física ou pode ser mista. Portanto, pode ser física só ou ter uma componente virtual mais a componente física. O participante pode ser um aluno ou pessoal educativo. Um acompanhante de um grupo de alunos, um acompanhante de uma pessoa com menos oportunidades ou com necessidades especiais não é um participante. Essa pessoa não vai fazer uma mobilidade para a aprendizagem, vai acompanhar alguém. Um acompanhante não conta, lá está, para o número máximo de participantes. Por exemplo, quem usufrui da formação de um perito convidado na escola não é um participante. Os projetos devem ter impacto na escola e quem recebe formação de alguém que vem do estrangeiro ou de alguém que foi fazer um curso ao estrangeiro e regressa e dá formação, não é um participante do projeto. O participante é quem faz a mobilidade. E lá está, aquela chamada de atenção que eu fiz há pouco, que na candidatura indica-se uma previsão de participantes. Há depois flexibilidade para alterações posteriores, a transformar uma atividade que era só para professores numa atividade para alunos, etc. E tal. Portanto, há aqui muita flexibilidade para isso. Pré-requisitos da candidatura. Para quem não assistiu à sessão das 2h30 às 3h, é importante salientar que para aceder a qualquer plataforma relacionada com o programa Erasmus+, ou as candidaturas, é preciso ter um EU Login, que no fundo é a validação do nosso e-mail, uma validação, uma certificação para termos uma comunidade segura a trabalhar nas plataformas. É preciso também que a escola tenha um OID, que é um Organization ID, que é, no fundo, o cartão de identidade da própria organização, e é preciso acedermos aos formulários. Qualquer uma destas aqui acima pode ser feita através da plataforma nova, que é a plataforma Erasmus+ and European Solidarity Corp, a partir da qual se pode aceder a todo o tipo de validações, de registros, tudo. No vídeo que seguiu com as inscrições, a nossa colega Manuela Silveira fez uma explicação muito exaustiva sobre isto, portanto nós não vamos trabalhar esta parte ilustrou no fundo como aceder a estas plataformas, não vamos trabalhar aqui esta parte. Temos também os documentos, que são os documentos de consulta, aqui o guia do Erasmus+, que existe em português, existe em inglês e em português para 2022 e que está na nossa página. Quando chegam à plataforma, não se esqueçam que nós estamos a trabalhar em projetos de mobilidade de curto prazo, portanto vão ter que escolher o ensino escolar e projetos KA 122 SCH, que são os projetos do ensino escolar de curta duração. O vídeo do preenchimento tem lá como aceder, os aspectos mais técnicos, dicas, etc. Qual é a estrutura do formulário de candidatura? Ora bem, isto é exatamente o contrário de tentar assustar, é tentar motivar-vos. O formulário de candidatura é muito simples, é um formulário que vos pede o contexto da candidatura, vos pede o contexto da vossa escola, instituição e que vos pede para definirem objetivos, atividades para, no fundo, fazerem durante o vosso projeto. Tendo em conta esses objetivos e essas atividades, há um conjunto de normas de qualidade que vocês têm que aceitar, a partir das quais vocês trabalham o vosso projeto e, portanto, têm que garantir
que essas normas de qualidade são cumpridas. E depois, no Plano Erasmus, a gestão do projeto em si é explicar algumas questões mais a fundo, que eu vou já passar-vos, que têm a ver também com a implementação das tais normas de qualidade. O contexto pergunta-vos a atividade da vossa organização. Reparem que há uma parte em que pergunta sobre a atividade da organização, mas vocês, mesmo que tenham várias atividades, vários setores, um agrupamento de escolas que tenha ensino e formação profissional, quando vai explicar qual é a atividade relevante para esta candidatura, vai dizer que esta candidatura vai incidir única e exclusivamente no ensino regular. Porque se quiser incidir no ensino, na parte, no fundo, na via profissional, não é? Tem que se candidatar ao ensino profissional para financiar esses formandos e esses professores do ensino profissional. Vai-vos perguntar quais são os vossos programas de aprendizagem e qual é a vossa experiência em internacionalização, essencialmente também para se perceber se vocês são candidatos pela primeira vez, se têm experiência, se não têm experiência. E depois pergunta-vos também a descrição de potenciais entidades de acolhimento. Portanto, potenciais, nada é fixo. A segunda parte do formulário de candidatura é uma análise de necessidades. No fundo, necessidades que podem ser colmatadas ou parcialmente colmatadas através desta candidatura, em que vocês vão indicar objetivos, indicadores de progresso e tópicos, temas. Isto é, que desafios tem a escola, em que áreas precisa de desenvolvimento, e vai-vos pedir objetivos concretos, realistas e que representem um benefício para a escola. Portanto, o que aparece é isto. Aparece uma pergunta sobre o levantamento de necessidades, aparece o título do objetivo, o que é que querem atingir, aparece a explicação, como é que este objetivo está ligado às necessidades que vocês identificaram aqui em cima e como é que vão medir o sucesso do objetivo. Ora, a segunda parte desta sessão vai ser essencialmente trabalhar esta parte, porque esta parte é o núcleo da candidatura. Na parte das atividades, vai-vos pedir, lá está, uma representação realista das atividades que vocês pretendem implementar. Portanto, não implica obrigatoriedade, não é? A seguir temos a questão das normas de qualidade, o que é que se espera da organização. As normas de qualidade estão escritas no formulário de candidatura e, no fundo, o que vos pede, não é? Elas existem para assegurar que a experiência é boa, existem para assegurar que há bons resultados de aprendizagem e, de facto, que as organizações vão usar bem o seu financiamento. Portanto, vão vincular as organizações, as escolas, a um conjunto de princípios e depois vão sintetizar quais devem ser, no fundo, as principais preocupações da escola, isto é, se lerem bem as normas de qualidade, vão-vos dizer exatamente como é que o que é que deve ser implementado ao longo do projeto, vão enumerar um conjunto de regras e de procedimentos para enquadrar cada etapa, não é, da mobilidade, e depois como é que vão incorporar, vão-vos pedir para incorporar as tais prioridades no programa. As normas de qualidade sobre as quais eu não vou falar aqui, porque não temos tempo. Lá está a adesão aos princípios básicos, que é a inclusão, a sustentabilidade, a educação digital e a participação ativa na rede de organizações Erasmus, a questão da boa gestão das atividades de mobilidade, a qualidade e o apoio aos participantes e que depois os resultados que vão obter com este projeto devem ser partilhados e o conhecimento da existência do programa, portanto, que estes resultados e estas mobilidades foram feitas ao abrigo do programa. Portanto, no fundo, estas são as normas de qualidade. Em termos do plano Erasmus, de que forma se garante, de facto, que as atividades, lá está, serão realizadas de acordo com as normas. Portanto, enquanto que nós só temos que aceitar as normas na parte anterior, nesta parte vamos ter que dizer como é que nós vamos, de facto, garantir que estas atividades serão realizadas, como é que vamos preparar as atividades, como é que vamos dar apoio aos participantes, como é que vamos fazer o reconhecimento dos conhecimentos que os participantes vão adquirir, como é que vamos integrar, de facto, os resultados na escola e um plano para a partilha de resultados. Portanto, quando nós pensamos em como integrar os resultados
obtidos no funcionamento da instituição, nós pensamos, não é? Identificamos a necessidade, definimos o objetivo, selecionamos a melhor atividade, selecionamos o melhor participante para o fazer e depois no regresso da mobilidade há que partilhar os conhecimentos, há que sistematizá-los, há que aplicá-los em contexto real e há que avaliar o efeito produzido. Como fazer a disseminação dos resultados? Portanto, isto é uma questão clara do formulário, não é? E aqui a dica que nós damos é, digam o que é que vão disseminar exatamente, porque é que vão disseminar, como concretizem que atividades vão fazer para disseminar, quando é que o vão fazer, ainda durante a implementação do projeto, depois da implementação do projeto, e quem é o público-alvo dessa disseminação. Isto é essencial num bom projeto. Para terminar esta parte da estrutura do formulário, porque ainda vamos falar sobre os conteúdos do formulário, damos aqui umas dicas que é uma atividade de mobilidade, quando vocês a definem, está enquadrada na abordagem estratégica da escola, destina-se ao pessoal educativo ou aos alunos da escola, ou, neste caso também, ao pessoal educativo da instituição educativa que está a fazer o projeto, respondem a necessidades de desenvolvimento identificadas, são acompanhadas de medidas adequadas da seleção dos participantes, da preparação dos participantes e do acompanhamento das mobilidades, garantem que os resultados são reconhecidos, divulgados e utilizados. No fundo, estas são as perguntas que vão ser feitas neste formulário de candidatura. E é importante que depois de vocês o preencherem, vão ver se de facto isto vai, estas atividades de mobilidade que vocês definiram vão ao encontro disto. Ora bem, nós vamos agora fazer uma pequenina pausa. Antes da pequenina pausa, eu queria dizer-vos que vou deixar aqui um pequeno exercício, um exercício de um objetivo aqui que foi definido numa candidatura o ano passado, e eu gostaria que vocês olhassem para este objetivo, porque é com base neste objetivo que vamos trabalhar nesta segunda parte, e que tentassem pensar que propostas de melhoria é que se poderia fazer neste objetivo. Porque a questão aqui é, tendo em conta tudo o que nós falámos até agora, este objetivo tem melhorias a fazer, está bem, está mal, está mais ou menos, o que é que melhorariam aqui, o que é que alterariam, o que é que falta neste objetivo para ser um verdadeiro objetivo. E por fim, só para vos dizer que a seguir à pequena pausa nós vamos trabalhar um bocadinho a coerência interna do projeto, portanto fazer a ligação entre os objetivos, os resultados esperados, as atividades e depois o que se pretende que seja integrado, não é? Vamos dar dicas de como definir bons objetivos para este tipo de candidaturas, vamos falar dos aspectos relevantes do desenho do projeto, vamos falar dos critérios de atribuição e de avaliação e do financiamento. O que é que isto significa? Tudo o que nós tivemos a explicar até este momento, nesta primeira parte, é, no fundo, tudo o que tem que ser tido em consideração. E na segunda parte vamos tentar, pegando em cada um destes aspectos que nós tivemos a trabalhar até agora, vamos tentar incorporá-lo já em candidatura, já absorvendo o espírito da candidatura, entrando diretamente naquilo que é preciso pensar quando se está a redigir a candidatura. E neste momento, eu estou a ver o relógio, são 16h27, eu diria que às 16h40 retomaríamos a nossa sessão, se não se importam. Pode ser. E à partida, gostaria só de pedir desculpa à Andreia pela velocidade com que eu falo, porque eu distraio-me e começo a falar. E esqueço-me que está a ser traduzido. As minhas desculpas. 10 minutos então, voltamos às 16h40. Deixo-vos com a proposta de exercício.
Boa tarde novamente, colegas. Podemos começar? Não sei se a Andreia já retornou. Já? Obrigada. Ora bem. Desculpem. Vamos recomeçar. Tal como eu disse há bocadinho, vamos trabalhar um bocadinho a questão da coerência interna do projeto. Trabalhar aspectos relevantes do desenho do projeto. Há vários slides que vão ser apresentados aqui, que não vão ser tratados, que servem essencialmente para vos ajudar depois a redigir a candidatura. São exemplificativos e nós não temos muito tempo e, portanto, não vou debruçar muito sobre eles. Ora bem, o que é que nos interessa aqui trabalhar ao nível da candidatura em si, da coerência interna do projeto que vocês vão apresentar na candidatura? Nós temos que partir sempre de um alinhamento entre as necessidades, os objetivos, as atividades e os resultados. E para fazermos esse alinhamento, temos que fazer inicialmente o levantamento das necessidades da escola, que é efetuada no momento em que fazemos a candidatura. Temos que falar em pontos fracos, em pontos passíveis de melhoria, no que respeita à sua gestão, à sua organização, à sua internacionalização, ao processo de ensino-aprendizagem, ao desenvolvimento pedagógico do pessoal educativo, à inovação das práticas. Portanto, começámos a trabalhar o que é que nós queremos fazer nesta candidatura, em que é que queremos trabalhar. É evidente que nós podemos fazer um levantamento de necessidades exaustivo, aliás, a maior parte dos projetos educativos já o têm, mas esta candidatura não vai ao encontro de todos. Portanto, o que nós aconselhamos claramente é que vocês se centrem naquelas que podem ser usadas ao nível da questão de definir o que se pretende deste projeto, não é? Os seus objetivos, quais dessas necessidades é que vão ser ultrapassadas ou aperfeiçoadas, não é? E, portanto, quando nós temos um espaço limitado para fazer a descrição das necessidades, temos que nos cingir àquilo que essencialmente interessa para esta candidatura. Temos também que fazer, depois de definir os objetivos, não é? Selecionar as atividades que melhor sirvam a esses objetivos. E essas atividades, há objetivos que estão ligados mais à mobilidade dos discentes e objetivos que estão mais ligados à mobilidade dos docentes. E, portanto, nós vamos ter que ter objetivos específicos para cada um dos públicos-alvos, não é? Porque há aqui um aspecto, antes de chegarmos às atividades, que é o aspecto do perfil dos participantes. E, portanto, temos que saber quem é que nós queremos atingir, com quem é que nós queremos trabalhar. E, portanto, vamos relacioná-las com os potenciais participantes, essas atividades. Essas atividades vão ter que produzir resultados, portanto, que depois de integrados, esses resultados vão colmatar as tais lacunas identificadas anteriormente e vão produzir efeitos significativos na instituição ou nas instituições, porque também podemos introduzir aqui a entidade de acolhimento, e podemos até introduzir outras instituições locais, por exemplo, se houver disseminação dos resultados. E depois em todos os seus indivíduos, sejam os participantes nas atividades ou os não participantes. Portanto, isto quando nós trabalhamos aqui na coerência interna do projeto, isto tem que tudo bater certo. Portanto, quando nós perguntamos como definir objetivos, nós dizemos que vamos identificar inicialmente os resultados e as áreas onde esses objetivos vão incidir. Portanto, nós falamos em eixos temáticos de objetivos que depois têm resultados. Mas nós temos que saber também quais são os resultados que queremos obter para podermos definir melhor esses objetivos. Portanto, para depois vermos se eles foram ou não concretizados, nós vamos ter que definir indicadores quantitativos e ou qualitativos e selecionar ferramentas de recolha de dados para depois podermos
trabalhar esses dados e perceber se chegamos ou não a esses objetivos. Portanto, no fundo, quando nós trabalhamos a definição de objetivos, claro que nós poderíamos dar uma formação de 2 semanas sobre isto, poderíamos receber uma formação de 2 semanas sobre isto. A única coisa que estamos aqui a tentar é ajudar-vos a trabalhar esta candidatura, porque estas são essencialmente as 3 perguntas que vão ser feitas na secção do Plano Erasmus dos objetivos. Portanto, vamos começar por trabalhar a questão dos resultados, isto é, o que é que são os resultados? São as mudanças, os benefícios, as aprendizagens e outros efeitos que surgem como consequência das atividades realizadas. Portanto, nós vamos ter que fazer, para fazermos essa coerência interna e para começarmos a definir objetivos, temos que pensar o que é que nós queremos como resultados. Ao nível dos alunos, por exemplo, que mudanças é que esses alunos vão ter em resultado das suas atividades? Que novas competências irão obter? Que alterações irão sofrer nas suas atitudes, nas suas opiniões, nas suas aspirações, portanto, no fundo, nas suas competências? Ao nível do pessoal, de que modo é que as atividades indicadas irão afetar o seu desempenho? Que novas competências irão desenvolver? E depois, ao nível das organizações, o que é que nós queremos atingir aqui? Que mudanças vão ocorrer na organização de envio, até na organização de acolhimento, como resultado destas atividades? Que novas ou melhoradas parcerias serão geradas? De que modo os procedimentos em vigor poderão ser alterados ou melhorados? Isto são os resultados que nós podemos obter a nível deste tipo de projetos. E estamos a falar sempre em áreas, em eixos temáticos. Como vocês podem ver, o eixo temático, os eixos temáticos dos projetos são a base do conteúdo dos projetos. Porque, enquanto que há muita flexibilidade ao nível do financiamento, do tipo de atividades, etc. e tal, o projeto tem objetivos definidos, tem resultados previstos no âmbito das temáticas, mas esses temáticos é que não são flexíveis, porque esta candidatura é realizada para atingir esses objetivos. E, portanto, a flexibilidade vai a todo o lado, exceto a parte na parte que tem a ver com os eixos temáticos. Só para vos dar alguns exemplos de resultados expectáveis, temos aqui este slide, em que medida é que estes resultados depois levarão também a alterações visíveis na organização. Portanto, não interessa única e exclusivamente o impacto individual e de curto prazo, também interessa o impacto na instituição. Portanto, este slide fica para vocês, não vou repetir isto, mas há vários slides que eu vou passar mais depressa, porque exatamente vocês depois podem ler e ver exemplos do que nós estamos aqui a falar. Para definirmos também os objetivos, temos que falar em indicadores, porque depois há uma pergunta muito clara sobre o que é, como é que vai ser medido, como é que vão ser medidos os progressos desse objetivo. Claro que nós não estamos aqui a pretender ensinar a ninguém, muito menos a professores, o que é um indicador. Estamos a tentar relevar aquilo que é importante nesta candidatura para depois escrevermos, redigirmos. Ora bem, a utilização de indicadores nos projetos Erasmus vai permitir medir o progresso, não é? Exemplos de indicadores, por exemplo, que nós podemos utilizar nesta definição de objetivos, neste nosso mundo pequeno que é os objetivos, a secção objetivos. Nós temos, por exemplo, o objetivo melhoria do ensino-aprendizagem, podemos trabalhar ao nível do grau da satisfação dos alunos, podemos trabalhar ao nível das reações positivas da comunidade educativa e muito, muito, muito mais. Portanto, estamos a falar de indicadores qualitativos. É mais fácil, naturalmente, definir indicadores quantitativos. Por exemplo, ao nível do processo de internacionalização da escola, quando nós falamos internacionalização não é nada de extraordinário, é simplesmente mobilidade transnacional, é o Erasmus, entre outros projetos que vocês possam ter. Por exemplo, o volume de mobilidades face ao universo das pessoas, não é? Que existem, o número de parceiros internacionais por área de formação, um número de módulos
de disciplinas, em que onde foram introduzidos os fatores de formação internacional, por exemplo, a criação de cursos ou de atividades internas, clubes relacionados, por exemplo, com línguas, no seguimento de um projeto cujo eixo temático é a língua estrangeira, no fundo é melhorar as competências em línguas estrangeiras, a questão do ensino bilingue, a questão da mobilidade virtual, por exemplo, trabalharem com o e-twinning, introduzirem projetos e-twinning, metodologias com enfoque na internacionalização. Temos uma série de possibilidades aqui. Temos aqui um exemplo de indicador, apenas, aliás, vamos dar 2 exemplos, e o que nos interessa aqui é explicar aqui, por exemplo, temos um indicador que é o volume da mobilidade e o seu crescimento, mas o que nos interessa não é só o número de alunos em mobilidade, mas também as competências que esses alunos vão adquirir. Isto é, o reconhecimento dos resultados de aprendizagem também podem ser um bom indicador. Portanto, temos aqui um indicador quantitativo que diz a percentagem de números de alunos que tiveram em mobilidade durante mais de uma semana, por comparação ao número de alunos inscritos neste ano. Se o objetivo for mais qualitativo, temos, por exemplo, o número de projetos de desenvolvimento e ações empreendidas para melhorar a qualidade das mobilidades desses alunos. É muito interessante, portanto, temos não só o enfoque no número, mas temos um enfoque na qualidade, que é também um dos aspectos relevantes deste programa. Outro exemplo de indicador, ao nível da mobilidade pessoal, podemos incidir na mobilidade da gestão das chefias intermédias, por exemplo, além do resto do pessoal educativo. Portanto, nós podemos falar em aumento no número de mobilidades para formação do pessoal educativo em X%, ou então, por exemplo, podemos ter um objetivo mais qualitativo, ao nível, por exemplo, das chefias intermédias ou da gestão, em que temos um número de projetos ou de ações desenvolvidas no seguimento do acolhimento de mobilidades em job shadowing. Portanto, porque quando vocês acolhem um programa de acolhimento da vossa parte, e quando ele é bem gerido, poderá ter um grande impacto nas relações dos intervenientes dentro da própria comunidade educativa, além de um impacto muito maior que é impossível medir. Portanto, temos aqui sim uma série de possibilidades. Alguns exemplos de fontes de recolhas de dados que é importante vocês concretizarem como é que vão chegar lá. Relatórios de participantes, relatórios de avaliação interna da escola ou externa, questionários de satisfação, estatísticas de mobilidade, feedback de participantes. Portanto, há uma série de possibilidades. Relativamente a isto, tomem nota, a internacionalização, por exemplo, não se resume à mobilidade, inclui currículos, conteúdos, métodos de ensino, práticas. Portanto, não é internacionalizar, não é só mandar pessoas para fora ou receber pessoas, inclui aspectos de melhoria e inovação nas práticas, derivados de mobilidades, não é? As questões-chave que devem ser abrangidas em todos os projetos. Estamos a falar sempre de uma questão de competências linguísticas, estamos a falar da multiculturalidade e do conhecimento de diferentes culturas. Isto é essencial num programa Erasmus. Temos também a questão das competências da aprendizagem ao longo da vida, não é? As competências transversais para o futuro e a capacitação para a globalização. Portanto, internacionalizar também tem a ver com competências dos indivíduos relacionadas com a capacidade de alargar horizontes. Ao nível dos objetivos, estes também podem estar relacionados com operações, portanto, não precisamos só de estar a trabalhar com números de mobilidade, podemos falar em cooperação também. Portanto, o facto de haver o envio de alunos para 1 ou 2 países estão a aumentar, ou de acolherem, não é? Estão a aumentar a rede de entidades de acolhimento possível, estão a desenvolver, por exemplo, procedimentos de mobilidade mais eficientes, atividades de preparação mais concretas, estão a aumentar o número de pessoas envolvidas, portanto, são só ideias para vocês. Pegando no nosso objetivo, não temos tempo de fazer uma coisa a sério, que era o que nós gostaríamos, que era debater um bocadinho através do Padlet as vossas respostas, mas não temos essa possibilidade. Eu diria que vamos só olhar aqui um bocadinho para vocês verem se de facto concordam connosco ou não da nossa observação sobre este objetivo,
que está aqui e como ele está definido. Reparem nos 3 aspectos sempre: o título, a explicação e medir o progresso. Portanto, o título onde é que nós queremos chegar. E então, quando nós temos aqui maior capacitação digital dos docentes, ao nível da proposta, surgia talvez alguma especificação daquilo que é pedido. Isto é, nós temos um objetivo tão lato, que nós não sabemos onde é que isto vai chegar. Será que um projeto Erasmus vai ao encontro disto? Mas se nós conseguirmos ser um bocadinho mais específicos em relação a este objetivo, a quem é que nós queremos fazer esta capacitação digital? Isto é dirigido para quem? Se nós conseguirmos ir mais, afunilar mais a experiência que este projeto, porque repare, isto é um projeto pequenino, não é um projeto muito grande, nós não vamos transformar a escola com este projeto. Será sempre mais eficaz, um objetivo mais eficaz. Por exemplo, em vez de falar só em maior capacitação, integrar novas ferramentas tecnológicas e respectivas aplicações nas dinâmicas do ensino e da aprendizagem, por pelo menos um docente de cada ciclo de ensino. Por exemplo, isto pode estar aqui no título ou pode estar na medida de sucesso. Isto é, podem definir logo no título onde é que querem chegar e explicar o que é que querem atingir, ou cá em baixo na medida, em que, quando explicam, vão fazer a ligação com o tal no levantamento de necessidades que fizeram anteriormente. E têm que falar, naturalmente, que quando fazem o levantamento de necessidades, vocês vão falar em mais do que um eixo temático. Há de ter que haver um lá em cima, em que vocês falaram claramente, explicaram a vossa necessidade de capacitação digital. Ora, a capacitação digital poderá ser claramente uma necessidade que vocês identificaram, enquanto que o objetivo deve ser mais concreto. Portanto, na secção anterior, antes de começarem a definir os objetivos, quando vos perguntam quais são as necessidades, no fundo, o levantamento de necessidades da escola, vocês podem efetivamente dizer: precisamos de docentes com mais capacitação digital, tendo em conta a realidade toda, não é? Nesta explicação, temos, por exemplo, um bocadinho ir mais ao fundo da necessidade, que é na perspectiva da necessária melhoria da motivação dos alunos para a aprendizagem e melhoria dos seus resultados escolares, é também uma das consequências para dessa capacitação digital. Portanto, é aqui também na explicação que devem referir um bocadinho os resultados que querem atingir com este objetivo. E depois, na medida de sucesso, podemos, aqui, nós estamos só a fazer uma proposta, quer dizer, há imensas coisas diferentes, isto é só uma ideia entre milhares. Através da efetiva utilização das Nova TIC em sala de aula, pode-se contabilizar, por exemplo, o número de professores que já introduziram eficazmente essas metodologias nas suas práticas, em cada ciclo, porque se nós referimos lá em cima, um ciclo de ensino, não é? Em relação ao número total de professores. Portanto, se nós, por exemplo, definirmos lá em cima que estamos a falar um docente por ciclo, no mínimo, cá em baixo temos que falar também em ciclos. Portanto, isto está tudo interligado, isto é só uma ideia. Portanto, em termos de dicas, se o objetivo definido for vago ou pouco mensurável, como, por exemplo, melhorar o posicionamento na escola no contexto europeu, terá de ser concretizado. Portanto, vamos aumentar e diversificar o número de parcerias internacionais em X%. Ou vamos promover a visibilidade da escola e o seu posicionamento na comunidade local, envolvendo X% da comunidade educativa em projetos. Portanto, estamos aqui a concretizar o objetivo. Outra possibilidade é também a desdobrá-lo, isto é, quando nós falamos em aumentar a motivação e o sucesso escolar, promovendo a inclusão através do programa Erasmus+, nós podemos especificar melhor ou até subdividir, não é? Desdobrar o objetivo. E usamos então termos de comparativos mais específicos, como atingir um determinado número, X% de envolvimento de alunos com menos oportunidades, e reduzir a taxa de abandono escolar, aumentando a participação das modalidades, não das modalidades de alunos em risco. Portanto, pondo estes alunos em risco a trabalhar no Erasmus e fazer mobilidades com eles, nós vamos tentar reduzir, portanto, contribuir para a redução, claro que isto é sempre contribuir para a redução da taxa de abandono escolar.
Portanto, algumas dicas relativamente a isto: não definam objetivos demasiado abrangentes, considerem desdobrar objetivos muito latos em objetivos mais específicos. Nós não precisamos de muitos objetivos, uma boa candidatura pode ter 1, 2, 3 objetivos no máximo, porque reparem, nós estamos a falar em 30 mobilidades, não estamos a falar mais do que isso. Não estamos a falar de um projeto grande, estamos a falar de uma coisa pequenina. 30 mobilidades, um grupo de alunos, ou 2 grupos de alunos, já vão as mobilidades todas. Portanto, temos que ser mais, terem a noção da dimensão deste projeto. Aqui é preferível definirem um objetivo menos ambicioso e mais ligado a uma área específica do tal processo de ensino-aprendizagem, não é? O tal do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, comprovar a melhoria é muito difícil e pode não ser sequer possível no tempo de vida deste projeto. Portanto, esperamos que tenham aproveitado aqui estas dicas. A seguir, vamos entrar no modo de casca de cebola, vamos falar exatamente das mesmas coisas, mas na perspectiva dos critérios de avaliação. Isto é, parece que eu estou a repetir, mas não estou. Nós temos um guia do Erasmus+, com os critérios de avaliação, temos o guia dos avaliadores, vocês podem ir consultar as páginas 14 e 16 deste guia, onde estão explicados os elementos de análise de cada um dos critérios de avaliação. E se agora nestes 3 ou 4 slides que nós temos agora a seguir, se vocês voltarem a ver ou ouvir as minhas palavras mais uma vez repetidas, é porque efetivamente é isto que vai ser avaliado no vosso projeto e vale a pena ter em conta o que é que vai ser avaliado para construir um projeto mais vocacionado para aquilo que se pretende. Começando aqui pela questão da relevância do projeto, que vale 30 pontos, a qualidade do desenho do projeto, que vale 40, e a qualidade das ações de acompanhamento do projeto, que vale 30 pontos. Eu vou falar de cada um deles muito rapidamente. Temos que ter a noção que estes projetos são avaliados em 100 pontos, mas a classificação mínima destes projetos é 60 pontos. Um projeto só com 60 pontos ou mais é que passa e pode ser aprovado. Também temos que ter a noção que cada um destes critérios tem que ter no mínimo metade da pontuação, isto é, não pode haver um dos critérios, como por exemplo a relevância, em que metade é 15, em que seja 14 ou menos pontos. Portanto, todos os aspectos-chave deste projeto, os 3 critérios-chave, têm que ter no mínimo metade da respectiva pontuação. Começando aqui pela relevância. O que é que no fundo vai ser avaliado na relevância? O perfil, a experiência, as atividades e o público-alvo. Vocês descrevem na candidatura, reparem na questão do contexto, falarmos no contexto, são relevantes para o setor do ensino escolar, isto é, vocês estão a dirigir esta candidatura ao ensino regular ou, por exemplo, tendo um agrupamento de escolas com profissional e com um centro que qualifica, ou estão a fazer para todos, não é? Ou enganaram-se e acham que os professores do ensino profissional devem ser abrangidos aqui por esta candidatura, ou acham que, tendo em conta que isto é uma candidatura do escolar, que todos os alunos, portanto, tanto os alunos do ensino regular como os do ensino profissional estão aqui representados nesta candidatura. Portanto, tem que ter cuidado com isso. Isto é uma candidatura para o ensino regular. Depois, reparem outra vez na questão, este projeto é relevante para os objetivos da ação. Lembram-se dos slides das finalidades lá atrás, não é? As finalidades do que é um projeto K1. E depois, se a proposta de projeto é relevante para as seguintes prioridades específicas. Voltamos sempre à mesma coisa. O apoio aos participantes pela primeira vez e organizações menos experientes, a inclusão, não é? Toda a gente participar no Erasmus, o apoio aos participantes com menos oportunidades e a mobilidade de longa duração para alunos. Isto está claramente integrado no projeto do Espaço Europeu de Educação, de tornar a mobilidade uma realidade para todos os alunos
do ensino escolar. Ora bem, reparem, temos aqui um pequeno print do formulário em que vocês têm uma pergunta que diz: são uma newcomer organization, são uma organização que não tenha tido projetos na ação desde 2015, isto é, nos últimos 7 anos, é uma newcomer organization, isto é, se nunca tiveram um projeto de K1, ou se desde 2015 que não têm um projeto K1, vocês são considerados newcomer. Se é uma less experienced organization, portanto, se é uma organização que é menos experiente, é aquela que não teve projetos nos últimos 7 anos mais do que 2 vezes. E depois, se vocês são candidatos pela primeira vez, não é? Se são pela primeira vez, então é claramente uma prioridade do programa. Não é que os outros não sejam, desculpem, não é uma prioridade, é o enfoque, é o grande enfoque deste tipo de projeto, destes projetos de curto prazo. Toda a gente tem que experimentar, ou tem o direito de experimentar, ou tem a oportunidade de experimentar, todas as organizações. Reparem também que os formatos mais desafiadores, lá está, a mobilidade de longa duração tem também impacto. Passando para o critério de avaliação, que é a qualidade da concepção do projeto, a qualidade do desenho do projeto, conforme a tradução do documento, o que vos vão perguntar é em que medida, reparem, os objetivos do projeto respondem de forma clara e concreta às necessidades da organização, ao seu pessoal e aos seus alunos. As atividades que estão propostas são adequadas para atingir os objetivos. O conteúdo e os resultados previstos para cada atividade proposta são claros, concretos e realistas. Estas 3 primeiras perguntas, se recordam, são no fundo aquele esquema que nós tínhamos do desenho do projeto, o esquema do desenho do projeto. A relação entre as necessidades, objetivos, atividades e resultados. Portanto, está aqui tudo. E isto são 4 elementos de análise do critério, a qualidade e desenho do projeto. A seguir, este critério pergunta-vos também, vamos remeter diretamente para as prioridades do programa, se o projeto integra práticas práticas ambientalmente sustentáveis, se o projeto integra a utilização de ferramentas e métodos de aprendizagem digitais para complementarem as atividades de mobilidade e melhorarem a cooperação com atividades parceiras. Portanto, estes são os elementos do critério de avaliação de qualidade da concepção do projeto. Por fim, o último critério, que é, no fundo, a qualidade das ações de acompanhamento ou a qualidade do follow-up, na gíria de projeto, em que medida é que o candidato propôs medidas concretas e lógicas para integrar os resultados das atividades de mobilidade no trabalho regular da organização, de que forma é que ele vai avaliar os resultados dos projetos e medidas concretas e eficazes para divulgar os resultados do projeto dentro da organização, dentro da escola, não é? Partilhar com outras organizações e o público, e como vai reconhecer publicamente o financiamento da União Europeia. Portanto, voltamos sempre à mesma questão, as prioridades, o que é essencial para um projeto, o desenho do projeto, como pensá-lo, e depois como é que ele vai ser avaliado. Todos têm os mesmos, e utilizando o mesmo vocábulo, a mesma terminologia, os mesmos eixos temáticos, todas estas dimensões. A seguir, vamos passar para a questão do financiamento. Portanto, vou explicar-vos muito rapidamente como é que é feito o financiamento. Já vos expliquei lá em cima qual é a abordagem ao financiamento. Portanto, é uma abordagem não contabilística, é uma abordagem em que se atribui financiamento a uma determinada tipologia de atividade, tendo em conta o número de dias da atividade, tendo em conta a distância entre os 2 países, tendo em conta o valor que é dado para subsistência
para o país para onde se vai. E, portanto, temos dentro deste financiamento, com licença, temos 2 tipos também de financiamento, que é o financiamento direto aos participantes das mobilidades, isto é, que é financiamento para a mobilidade em si, e o financiamento para a gestão do projeto, no fundo, por parte da organização. Começando pela primeira, qualquer mobilidade tem um país de destino, e esse país de destino tem uma distância da localidade onde nos encontramos. Portanto, e tendo em conta essa distância entre a organização de envio, que são vocês, e a organização de acolhimento, seja o organizador do curso, a escola para onde vão, a empresa onde vão fazer estágio, essa distância de apenas uma viagem é um montante que vai cobrir a viagem de ida e volta, incluindo transferes. Há aqui a tal questão da viagem ecológica, em que viagens com mais de 100 km têm mais financiamento, e estas são as tais viagens em que a maior parte do trajeto é feita em meios de transporte de baixas emissões, como o autocarro, como o comboio ou o automóvel partilhado. Temos também o valor para o apoio individual, em que o pessoal educativo em formação, não é acompanhantes, neste caso, também os acompanhantes também têm um financiamento diferente, de facto, mas estamos a falar do pessoal educativo e os alunos têm valores diferentes. E o que é que acontece? Isto funciona por grupos de países. Por exemplo, Portugal está inserido no grupo de país 2. Portanto, alguém que venha para Portugal vai escolher o grupo de países para o financiamento da subsistência, aqui. Por exemplo, sabemos também que a Espanha está incluída no grupo de países 2. Portanto, se nós formos para a Espanha, nós vamos receber por dia 144 euros e se for um aluno 63 euros. Isto é como é financiado. O que é importante sabermos também é que este apoio individual é para os custos de subsistência de participantes e acompanhantes durante a atividade, comida, alojamento, transportes locais. Além da atividade, podem ser solicitados por vocês, portanto, indicam a atividade, imaginem que a atividade são 5 dias, podem solicitar 2 dias extra de apoio individual para os dias de viagem. Isto é, o dia da ida e o dia da volta, que não são dias em que há a tal formação. Entretanto, a questão da viagem padrão é 2 dias, mas a viagem ecológica você já tem 6 dias para fazer. Naturalmente que uma viagem de avião dura uma tarde, uma viagem por comboio, ou essencialmente por comboio, é uma viagem que durará muito mais dias. E, portanto, de modo a incentivar o uso de meios de viagem menos poluentes, são dados 6 dias extra para quem precisar e quiser utilizar estes meios de transporte. Lá está aquilo que eu me tinha enganado há bocadinho. No caso dos acompanhantes dos grupos de alunos, os acompanhantes, que são adultos, não é? Aos acompanhantes aplicam-se as taxas para o pessoal e não as dos alunos. A taxa base aplicada é sempre até ao 14º dia. Portanto, a taxa que aparecia aqui atrás, aqui para alunos e pessoal, é a taxa de as taxas para até ao 14º dia. A partir do 15º dia, diminui para 70%. Tudo isto está no guia explicado. O que é que eu queria também dizer-vos? Que participantes em mobilidade pessoal mais de 30 dias e para alunos em mobilidade individual, seja de curta ou longa duração, podem pedir financiamento para fazer a preparação linguística. A preparação linguística pode ser materiais de aprendizagem de línguas e formação, pode ser contratarem uma empresa para dar formação, podem usar a prata da casa para organizar um curso intensivo da língua estrangeira. Portanto, o que interessa é que o participante possa ir bem preparado, tenha a oportunidade de ir bem preparado para minimamente, não é? Temos também, para mobilidades de longa duração, apenas, portanto, alunos, mobilidades de longa duração,
podem pedir, além desses 150, mais 150 para um curso intensivo maior, portanto, para terem uma formação maior linguística e terem menos medo de ir para o estrangeiro. Bem que eles têm menos medo que nós, mas pronto. Em termos de cursos, quando se faz formação para pessoal educativo, a propina é 80 euros por dia de formação apenas, portanto, os dias de viagem não conta. Num máximo de 10 dias por pessoa, isto é, um curso de formação, independente, a sua duração até 10 dias é 80 euros por dia. A partir de 10 dias será sempre um máximo de 800 euros, portanto, nunca se dá mais do que isso. Isto é para atividades de formação que requerem propinas ou inscrição. Temos a possibilidade de fazer também, como falámos há pouco, as visitas preparatórias. As visitas preparatórias são financiadas de maneira diferente. Portanto, isto não são mobilidades para a aprendizagem, nem para a formação. Inclui este valor por pessoa, 575 euros, inclui a viagem e o apoio individual para essa pessoa ir 2 ou 3 dias preparar as atividades. Lá está, repito, preparar a atividade de longa duração ou a colaboração futura entre as duas escolas ou as duas entidades, ou a participação, a mobilidade de pessoas com menos oportunidades. No máximo, por uma visita preparatória, podem ir 3 pessoas. Quando convidam um perito externo, o cálculo é igual ao do pessoal educativo, portanto, é exatamente igual como calculam a viagem. O apoio individual, a única diferença é que em vez de fazerem o cálculo de Portugal para o país, não é? Portanto, têm que escolher o grupo de países para onde vão, o perito externo vem para Portugal, portanto, têm que escolher sempre o grupo de países Portugal. A questão do apoio à inclusão a participantes com necessidades especiais, são essencialmente esses participantes. Pode haver uma outra exceção em que seja necessário financiar o participante além daquilo que está previsto normalmente, e neste caso são custos reais. Portanto, significa que 100% daquilo que gastarem será elegível. Têm é que o prever em sede de candidatura. É importante que tenham noção disso. Quando fazem a candidatura, se sabem que vão para, imaginemos, um país muito frio e que vão levar 2 ou 3 alunos que não têm a capacidade para comprar um quispo muito quente, é essencial que prevejam isso em sede de candidatura. Portanto, temos que, lá está, o planeamento da candidatura passa por estas questões. Depois, há a possibilidade também de usar esta verba de apoio à inclusão, pedir viagem e subsistência para os acompanhantes das pessoas com menos oportunidades ou pessoas com necessidades especiais. É possível pedir a partir daqui, caso considerem que a viagem e o apoio individual que está previsto não é suficiente. Temos agora a segunda parte, que é o financiamento à organização para a implementação do projeto. Isto é um dinheiro que a organização recebe e, ao receber este valor, vai servir para gerir todo o projeto. Quanto é que a organização recebe por cada mobilidade para gerir todo o projeto? 100 euros por participante. A mobilidade de grupo de alunos é 100 euros por participante, mas no máximo 10 participantes. Se forem 20, é 1.000 euros na mesma, não passa disso. Pessoal educativo para cursos, recebem 100 euros por participante para organizar a mobilidade, um perito convidado também, um estagiário em formação inicial também. Depois, se forem trabalhar ou enviar alunos em mobilidade de curta duração ou pessoal educativo em job sharing ou missão de ensino, já implica mais trabalho, já implica um programa de aprendizagem, uma série de outras atividades, e aí sim o custo unitário por participante é 350 euros. Portanto, a entidade recebe 350 euros para gerir essas mobilidades. Para participantes de longa duração, um aluno que faça uma mobilidade de longa duração
a escola, por aluno, a escola recebe 500 euros para gerir. Atenção que este valor aqui, e isto vamos trabalhar aqui neste slide, isto são o apoio à organização, são custos diretamente associados à realização de mobilidades de aprendizagem que não são abrangidas por outras categorias de custos. Por exemplo, todas as atividades preparatórias, por exemplo, linguísticas, há aquelas que não têm direito à preparação linguística, de tutoria, de monitorização, apoio, reconhecimento, validação, seguros obrigatórios, serviços, ferramentas necessárias para a componente virtual, partilha de resultados. Tudo isto são, é o apoio à organização, portanto, são aquelas verbas que vocês vão receber, que vão ser orçamentadas por mobilidade, que vão servir para financiar isto tudo. Estas verbas podem abranger custos incorridos pela organização de envio e de acolhimento. Se, por exemplo, mandarem um aluno para uma escola de acolhimento de uma mobilidade de longa duração, podem partilhar com os tais 500 euros que recebem, não é? Aqui, com a escola de acolhimento, para o aluno ter, por exemplo, uma mobilidade de mais qualidade, terem mais vontade de receber as escolas de acolhimento. Portanto, é possível partilhar. O que é que isto significa? Que, embora vocês recebam este valor, ele é orçamentado por mobilidade. Isto é um bolo que a escola vai gerir independentemente de qual mobilidade. Portanto, se vai o Manuel fazer uma mobilidade à Grécia, a escola recebe 500 euros. Se vai o Francisco e a Maria vão fazer uma mobilidade de curta duração, a escola recebe 500 mais 350 mais 350. Portanto, imaginemos que são um exemplo de mobilidades. Estamos a falar de 700 mais 500, 1.200 euros. Este valor a escola gera como um bolo. Portanto, não é atribuído àquele aluno nem nada do género. É para a escola gerir o projeto. Eu espero que tenha explicado isto como deve ser. Não é fácil. Temos também o apoio à inclusão. Para cada aluno ou pessoal educativo que esteja abrangido pela inclusão, não é? Que esteja abrangido com pessoas com menos oportunidades, a escola recebe 100 euros extra para ajudar a gerir essa mobilidade da pessoa com menos oportunidades. Por fim, a questão dos custos excepcionais. O que é que são os custos excepcionais? São os tais que requerem os comprovativos, isto é, que requerem a apresentação de recibos e que, se a escola gastar X dinheiro, é esse dinheiro que é atribuído, é a questão dos custos excepcionais. Para a entidade candidata, se for uma entidade que não tiver contabilidade organizada, se a subvenção for superior a 60 mil euros, a Agência Nacional vai exigir uma garantia financeira. E isto aplica-se apenas às organizações particulares. Portanto, nada, organizações públicas ou com maior parte de financiamento público não são abrangidas por esta medida. E estas organizações devem candidatar-se, devem pedir financiamento para uma garantia bancária, porque depois vai-lhes ser pedida, se o projeto for aprovado, essa tal garantia bancária. Depois, quando temos uma viagem com obstáculos geográficos ou outro tipo de obstáculos, isto é uma viagem complicada, em que o tal custo unitário que é atribuído a uma viagem não cobre 70% dessa viagem, pode-se pedir essa viagem através dos custos excepcionais. Portanto, em vez de pedir da maneira normal, pede-se através dos custos excepcionais. Agora, temos que ter a noção que nesta rubrica custos excepcionais, só 80% das despesas do recibo que vocês apresentam é que são elegíveis. E, portanto, às vezes não vale a pena. Às vezes, se calhar, a banda de viagem, a atribuição de viagem normal é suficiente. Eu penso que já estou atrasadíssima, mas vou mesmo acabar. Nós temos, recordar que o prazo de candidatura é 23 de fevereiro, às 11 horas, Portugal Continental, 10 horas dos Açores.
e recordar as plataformas que vocês podem utilizar para vos ajudar a construir o projeto. Estas plataformas, Europass para o reconhecimento da mobilidade, portanto, quando vos perguntarem como é que podem reconhecer a mobilidade pessoal educativo, temos várias opções, mas se calhar mobilidade de alunos e atividades de mobilidade não formais ou informais, se calhar o Europass é o ideal. Para a procura de parceiros, a plataforma de resultados, o eTwinning, o School Education Gateway, para preparação linguística, cultural, o School Education Gateway tem muita informação, por exemplo, em inglês, é uma excelente maneira de se fazer preparação dos participantes, e uma selfie, que é a ferramenta de autorreflexão sobre a posição da escola face ao digital. Isto é interessante para fazerem um diagnóstico inicial da situação que podem utilizar em candidatura. Ora bem, estamos atrasados de facto, mas acabamos. A equipa do ensino escolar, a Manuela Silveira, que está no chat, a Vera Farinha, que está no Padlet, eu que me chamo Vera Caeiro. Estamos à vossa disposição para qualquer questão, portanto, estamos disponíveis para vos ajudar até 23 a gerir estes projetos, no fundo, a gerir o planeamento do projeto, as candidaturas. Esta apresentação vai-vos ser enviada com os variedíssimos exemplos que nós mandamos e dicas para vos ajudar. E esperamos que tenha contribuído para fazerem uma candidatura melhor. Agradecemos a vossa participação, agradecemos à Andrea Baltazar conseguir traduzir ao mesmo tempo da velocidade com que eu falo, agradecemos ao Paulo da Comunicação, ao Paulo Almeida, que tem estado a trabalhar por trás disto tudo, agradecemos ao João Gomes, que está na informática, e agradecemos a todos a presença nesta ação, que esperamos tenha sido formativa. Muito obrigada e boa tarde. Já agora vou pedir o favor de acederem ao questionário de avaliação e à plataforma, ao registro de presença para receberem o comprovativo de presença. Muito obrigada.